A Rainuxa Rainha Camila Branca passou 9 anos aprendendo os silêncios do seu marido da mesma forma que outras mulheres aprendem as escrituras. Ela sabia qual significava "estou a pensar" e qual significava "já decidi". 3 semanas antes do Festival Anual do Reino, em honra do veado sagrado que garantia a colheita, ela aprendeu uma nova quietude. O rei Alfa Aiden tinha assinado a posse dos Moinhos do Leste a um lorde de confiança, de forma silenciosa, eficiente, sem lhe dizer uma única palavra. E quando ela perguntou o porquê, ele disse-lhe que ela já tinha trabalho suficiente com os preparativos para o festival. Ele disse-o com gentileza, mas ela sentiu-o de outra forma. Não esta noite, não isto, não tu. Ela não disse nada. Raramente o fazia nos dias de hoje. O que ela não sabia, o que ninguém em Valibrand sabia ainda, era que o veado sagrado que descia do Bosque Ancião para aquele festival todos os anos, sem falhar uma única vez em 300 anos, não viria desta vez. E quando alguém percebesse o custo dessa ausência, já seria tarde demais para perguntar quem mais tinha sido silenciosamente impedido de ver que isto estava a acontecer. Valibrand nunca precisou de muita persuasão para amar a sua rainha. Camila Branca andava pelo salão inferior do castelo com um livro de contas debaixo do braço e uma fita azul enroscada num pulso, parando a cada poucos passos para responder a uma pergunta, resolver uma disputa entre 2 mordomos ou simplesmente acenar a um servo que não precisava de mais nada do que ser visto a fazer o seu trabalho bem. Ela tinha organizado 9 destes festivais, um para cada ano do seu casamento. Podia tê-lo feito de olhos fechados. Preferia não o fazer. Eram os detalhes à parte que ela amava. Um jovem esperava por ela perto da escada oeste, segurando um rolo de tecido dourado como se pudesse desfazer-se se ele afrouxasse o aperto. Este era o seu primeiro comunhão sob a sua direção, e isso notava-se na forma cuidadosa como ele tinha dobrado o tecido, como se a precisão sozinha pudesse compensar a inexperiência. O dourado primeiro, depois o azul, disse-lhe ela, ajeitando a dobra gentilmente. O veado desce através da luz dourada. Deixa o portão dizer isso antes de qualquer outra pessoa. Ele acenou visivelmente aliviado por ter uma regra para se agarrar, e apressou-se a encontrar os outros. Camila permitiu-se, por exatamente uma respiração, imaginar o portão oeste como ficaria em 3 semanas, iluminado a dourado, ladeado por estandartes. O reino inteiro a segurar a respiração por algo que nunca falhara em chegar. Ela ainda não sabia o quanto mudaria antes de o ver. Ela encontrou Aiden na sala dos mapas, onde ele claramente já estava há algum tempo. Papéis em pilhas soltas, uma chávena de algo há muito tempo frio ao seu cotovelo. Ele olhou para cima quando ela entrou e o que quer que estivesse na sua cara, a quietude de um homem que olhava para números há demasiado tempo, suavizou-se no momento em que a viu. Diz-me que os Moinhos do Leste não eram teus para decidir sozinho, disse ela, pousando o livro de contas à frente dele. Não de forma afiada, apenas direta. Ela tinha aprendido, a única maneira de lhe perguntar algo e obter uma resposta. Aiden pousou a sua pena. Não foi uma decisão minha, Camila. Foi uma formalidade. O gabinete do chanceler já gere as raízes do grão. Fazia sentido que os moinhos estivessem sob a mesma supervisão. Fazia sentido para ti. Fez sentido para todos. Aiden estendeu a mão sobre a mesa e fechou-a sobre a dela em vez de argumentar mais, que era irritantemente a coisa que ele melhor fazia. Tens um festival da colheita do reino para organizar em 3 semanas. Estava a tentar dar-te uma coisa a menos para carregar. Eu sei. Ela virou a mão sob a dele para que as palmas se encontrassem corretamente. Eu preferia carregá-la do que perguntar onde foi. Ele não respondeu. Não porque não tivesse nada a dizer. Ela podia vê-lo a pensar em algo, mas porque o silêncio que se seguiu era do tipo que nenhum deles sabia ainda como preencher, ela deixou-o ficar ali um momento mais longo do que precisava. Depois pegou no livro de contas de volta porque havia estandartes para ver e flores para escolher e um jovem no portão oeste que ainda não sabia qual cor vinha primeiro. A comunhão do veado. Era assim que os registros antigos a chamavam. Embora a maioria em Valibrand simplesmente a chamasse comunhão,
Ou entre os aldeões que ainda mantinham as palavras mais antigas, a noite do retorno nunca tinha falhado em acontecer em 300 anos. Uma vez por ano, na terceira lua cheia, o veado sagrado que mantinha as raízes do bosque ancião profundas e os seus rios a correr descia até a borda do reino. E o reino, por sua vez, oferecia sua gratidão. Grão e vinho e luz de fogo, canções mais antigas que o próprio castelo, uma noite em que cada alma em Vale Brand se lembrava exatamente do que a sua prosperidade tinha custado a alguém para dar. Camila encontrou Helena exatamente onde ela costumava encontrá-la a essa hora, não entre as costureiras ou os mordomos, mas encolhida no assento da janela da galeria do segundo andar. Um livro de registros do Reino Antigo aberto sobre os seus joelhos, totalmente indiferente ao barulho da preparação que acontecia 2 andares abaixo dela. Helena nunca se importou muito com o festival em si. Ela importava-se, em vez disso, com o que ele significava, com as palavras mais antigas para ele, as versões da cerimônia que tinham mudado e meio mudado ao longo de 3 séculos, as pequenas discrepâncias entre o relato de um século e o seguinte. Onde Camila amava os detalhes da celebração, Helena amava os ossos por baixo dela. Camila tinha vindo a entender ao longo dos anos. Simplesmente a forma como Helena demonstrava que se importava com algo, não ao ficar no meio dela, mas ao conhecê-la melhor do que qualquer outra pessoa viva. Devias estar a ajudar a escolher a ordem da procissão, disse Camila, sentando-se no assento em frente a ela. Estou a ajudar. Helena não levantou o olhar. Estou a garantir que ninguém repita o erro que fizeram há 40 anos e comece com o verso errado. Fizeram? Terrivelmente. Está registrado. O veado ainda veio, por isso ninguém se importou muito, mas eu importei-me ao ler sobre isso 100 anos depois. Camila riu-se, e Helena finalmente olhou para cima. Aquela mistura de humor seco e afeição genuína que ela reservava apenas para a família, e cada vez mais nestes últimos anos, para Camila também. Era Helena, mais do que qualquer outra pessoa no castelo, quem parecia entender tanto Camila quanto Aiden o suficiente para ficar confortavelmente entre eles, sem escolher lados, simplesmente recusando-se a deixar que um deles desaparecesse na sua própria certeza por muito tempo. Eles caíram numa disputa fácil sobre o assento de uma família de um lorde menor. Camila certa de que ele tinha se ofendido no ano passado por ter sido colocado demasiado perto das cozinhas. Helena certa de que a ofensa tinha sido imaginada e resolveram-na como geralmente faziam, com Helena simplesmente a propor um compromisso em que nenhum dos dois tinha pensado e ambos imediatamente preferiram. Ali, disse Helena, fechando o livro. Foi tão difícil? Tu fazes parecer fácil. Tudo parece fácil de fora. Helena levantou-se, colocando o livro debaixo do braço. Vai escolher as tuas fitas, Cam. Tenho mais 3 décadas de erros de procissão para te proteger. No dia anterior à comunhão, o castelo parou de fingir estar calmo. Camila moveu-se por ele como a única corrente constante numa sala cheia de pequenas tempestades. Um mordomo certo de que os estandartes ocidentais tinham chegado na tonalidade errada de dourado. Um jovem músico a andar pelo corredor fora do grande salão, convencido de que tinha esquecido notas que tocava todos os anos da sua vida. Ela não consertou nada fazendo-o ela mesma. Ela consertou-o lembrando para cada um deles o que eles realmente precisavam de ouvir. Tocaste perfeitamente no ano passado, disse ela ao músico. E estava certa de que não o farias então também. Ele conseguiu algo como um riso e voltou para dentro, mais estável do que tinha saído. Ela encontrou Aiden e Helena já na biblioteca a meio de uma conversa, o tipo de discussão fácil entre irmãos que não tinha nada a ver com o festival. Algo sobre um cão de caça que Helena achava que estava a ser treinado errado. Camila sentou-se no espaço entre eles sem que nenhum deles precisasse de lhe abrir espaço. Sempre se encaixara. Mal se tinha sentado quando o ajudante do chanceler apareceu à porta com uma pasta de correspondência selada e a postura fácil de Aiden voltou a algo mais cuidadoso, mais rei do que marido. Ele beijou o topo da cabeça de Camila ao passar. 1 hora, nada mais. Então, ficaram só as duas. Ele vai dizer que sim a tudo o que estiver nessa pasta, disse Camila assim que a porta se fechou.
Ele sempre o faz ultimamente. Ele confia no homem que carregou metade das decisões do seu pai antes de ele ter idade para carregar as suas. Helena não levantou o olhar do seu livro. Não é o pior hábito que um rei pode ter. Não é o melhor. Camila deixou as palavras pairarem por um momento, mais silenciosas do que pretendia. Eu costumava estar nessa pasta de alguma forma, antes de estar menos nela. Helena estendeu a mão e cobriu o pulso de Camila brevemente. Não um gesto longo, apenas o suficiente. Ele vai reparar por si mesmo eventualmente. Homens como Aiden sempre o fazem, quando alguém força o espelho suficientemente perto da cara dele. Ela disse-o levemente, mas não havia nada de descuidado nisso. Ele não é descuidado, Cam, ele está distraído. Há uma diferença, mesmo que nem sempre pareça uma de onde estás sentada. Eu sei a diferença. Camila soltou um longo suspiro. Eu só queria que saber isso tornasse a espera mais fácil. Deixa-me falar com ele, disse Helena, simplesmente, sem cerimônia, da forma como oferecia a maioria das coisas que realmente importavam. Não por ti. Apenas como sua irmã, lembrando-lhe de algo que ele já sabe e que não teve razão para pensar ultimamente. Não tens de fazer isso. Eu sei que não. Helena encolheu os ombros, já pegando no livro novamente. Estou a fazê-lo de qualquer forma. Naquela noite, Aiden encontrou-a na varanda este. Tens estado aqui em cima todas as noites esta semana, disse ele. Eu gosto do silêncio. Ele veio ficar ao lado dela em vez de insistir mais. Perto o suficiente para que o seu ombro encontrasse o dela sem que nenhum dos dois o arranjasse. A forma como 9 anos de estar ao lado de alguém ensinam o corpo a fazer isso sem pedir permissão. Eu sei que tenho estado distraído, disse ele depois de um tempo. O chanceler, os celeiros, tudo isso. Eu sei que pareceu que eu tenho vindo a entregar pedaços do reino a outras mãos em vez das tuas. Camila manteve os olhos nas árvores. Tem sido. Aquilo não foi a intenção. Eu sei que não foi. Ela virou-se para encará-lo corretamente. É isso que torna mais difícil dizer algo sobre isso, Aiden. Tu não estás a fazer isso comigo. Estás apenas a fazer isso à minha volta. E eu nem sempre sei qual é pior. Ele ficou em silêncio com aquilo. Não a quietude de um homem a pensar no que dizer a seguir, mas algo mais próximo de um homem a perceber vagamente que tinha sido apanhado num hábito que não tinha notado formar-se. Da próxima vez, disse ele finalmente, vou perguntar-te primeiro. Ela permitiu-se inclinar-se ligeiramente contra ele, porque acreditava nele, e porque acreditar nele sempre tinha sido mais fácil do que ficar zangada com ele por muito tempo. É tudo que eu... Eles ficaram ali mais um tempo, o ombro dela contra o peito dele, ambos a observar uma linha de árvores que amanhã à noite finalmente daria ao reino o que ele estava à espera de ver há 11 meses. Na manhã da comunhão, o castelo acordou já meio vestido de dourado. Os últimos estandartes foram colocados antes do meio-dia. As cozinhas encheram-se do cheiro de vegetais de raiz assados e vinho quente muito antes de qualquer pessoa ser autorizada a comer qualquer um deles. Quando o sol começou a deslizar em direção às colinas ocidentais, todo o Vale Brand se tinha reunido no pátio abaixo das muralhas do castelo. Agricultores ao lado de nobres, crianças empoleiradas em ombros, cada rosto eventualmente virando-se para a mesma direção, para a linha escura do bosque ancião, esperando na borda de tudo. Camila estava na balaustrada ao lado de Aiden, a observar o pátio a encher-se, e sentiu a mão dele encontrar a parte inferior das suas costas. Tu fizeste isto? Disse ele baixo o suficiente para que fosse só para ela. Olha para eles. 9 anos, e nunca uma vez se pareceu igual 2 vezes. E nunca uma vez pareceu menos que perfeito. Tu dizes isso todos os anos. É verdade. Todos os anos ela permitia-se inclinar-se nisso, nele, na luz dourada, a assentar sobre os estandartes exatamente como ela tinha pedido. E por um momento, os moinhos, os celeiros, a pasta em que ele desapareceu no dia anterior, tudo isso ficou em silêncio sob o simples facto da mão dele nas suas costas e da sua voz no seu ouvido. A lua subiu lentamente por trás das colinas, e o reino instalou-se na longa e quente paciência de esperar por algo que nunca lhe tinha sido feito esperar.
No seu pico, a lua libertou-se da linha de árvores inteiramente, prata cheia, exatamente a tempo, exatamente como tinha estado a tempo durante 300 anos. A trompa soou. Nada se moveu na borda do bosque ancião. Ainda é cedo, disse Camila, mais para si mesma. Ele vem quando vem. Passou 1 hora. O fôlego contido do pátio começou silenciosamente a transformar-se noutra coisa. Murmúrios, olhares trocados de lado. Uma criança perto da frente a perguntar à mãe, num sussurro transportador dos muito jovens, por que é que o veado estava atrasado. Ninguém lhe respondeu. Foi só então que Camila sentiu a mão de Aiden ficar imóvel nas suas costas. Ela virou-se e encontrou o pálido. Uma mão apoiada na balaustrada, como se o chão por baixo dela tivesse abalado. Aiden, estou bem. Ele não estava. Ela viu-o tentar endireitar-se e falhar. Viu o esforço custar-lhe algo que ele não tinha para gastar. Quando os guardas os alcançaram, ele já não conseguia fingir o contrário. Levaram-no para os seus aposentos enquanto o pátio se esvaziava atrás deles, numa confusão de canções a meio, terminar e estandartes, ainda a arder adourado na escuridão. 3 curandeiros rodearam a sua cama dentro de 1 hora. Mela, a mais velha, a pousar uma mão na sua testa com a calma de uma mulher que tinha visto toda a febre que Valibrand tinha para oferecer e se recusava a ser abalada por mais uma. Não é febre, disse ela a Camila baixinho no corredor. Não uma que eu saiba nomear. O seu pulso corre como um homem que correu quilômetros. A sua pele está fria como o mesmo homem parado na neve. Nunca vi essas duas coisas juntas num corpo, mas ele vai viver. Acredito que sim. Ainda não sei pelo que ele está a viver. Camila olhou em direção à janela, em direção ao bosque ancião, mais escuro agora do que ela alguma vez o tinha visto numa noite de comunhão. O veado não veio. Mela seguiu o seu olhar e não disse nada por um longo momento. Eu cuidei de reis com febres, minha rainha, e feridas, e venenos que não consegui nomear. Nunca cuidei do que isto é. Ela virou-se de volta para Camila, algo silenciosamente certo no seu rosto. Nada disto aconteceu antes desta noite. Não acredito que seja coincidência. Acho que o que quer que tenha levado o veado de nós, levou algo dele também. Ela encontrou Helena na sala dos mapas 1 hora antes do amanhecer. Papéis espalhados pela mesma mesa onde Camila uma vez perguntou ao seu marido sobre os moinhos. Não há nada, disse Helena antes que Camila pudesse perguntar. Nenhum registro do veado alguma vez ter perdido uma comunhão. Não uma vez em 300 anos. O que quer que isto seja, nunca aconteceu antes. Alguém deve saber alguma coisa. Um homem pode saber. Helena olhou para cima. Emeric. O nome assentou em algum lugar que Camila meio que reconheceu. Uma história antiga da sua infância mencionada tão raramente que nunca pareceu importar. Ela não pensava nisso há anos e mesmo agora chegava sem muito peso atrás dela. Para Helena, claramente carregava mais. Ele viveu para lá dos caminhos rastreados na colina de prata mais tempo do que qualquer um pode contar. Helena disse. Há histórias, nada confirmado, nada do qual eu juraria como história. Que ele uma vez esteve perto o suficiente do veado para lhe chamar algo como um encontro. Nunca encontrei um registro que o prove, mas li o suficiente do que ele supostamente disse ao longo dos anos para acreditar que há mais verdade nisso do que a maioria das pessoas lhe dá crédito. Tu conheces a montanha melhor do que qualquer um que reste neste castelo. Eu mapeei cada relato dela que existe nos nossos arquivos. Helena hesitou ligeiramente, no que parecia já saber que Camila estava prestes a perguntar. Queres ir tu mesma? Decidi no momento em que o vi ficar pálido naquele dia. Camila endireitou-se e pela primeira vez desde que a trompa tinha soado numa noite vazia. Algo na minha voz assentou em certeza em vez de medo. O meu marido está deitado naquela cama porque algo neste reino se partiu e ninguém me consegue dizer o quê. Eu organizei 9 comunhões, Helena. Eu conheço todas as canções, todos os estandartes, todas as preces que já dissemos a esse veado. Não vou sentar-me ao lado de uma cama doente e esperar que me digam o que tudo isso significou. Helena ficou em silêncio por um momento.
Não relutância exatamente, mas a cautela de uma mulher mais acostumada a estudar o perigo do que a caminhar para ele. Então ela acenou uma vez e começou a juntar os mapas da montanha numa única pilha. 3 soldados, disse Camila. Não mais. Partimos antes que a casa acorde, ou metade do castelo vai insistir em vir, e eu quero velocidade, não uma procissão. E Aiden? A voz de Helena falhou ligeiramente na pergunta. Camila parou a mão na porta. Por apenas um momento, o peso do que ela estava a escolher. Um marido doente, um reino assustado, uma montanha que tinha engolido melhores rastreadores do que ela em piores estações, pressionou tudo de uma vez, e ela permitiu-se sentir a forma completa disso antes de responder. Diz a Mela que volto antes que ele esteja forte o suficiente para ficar zangado com isso. Quando o sol libertou o muro este, a rainha Camila Branca já estava para lá da borda do bosque ancião, 3 soldados atrás dela e Helena ao seu lado, a subir em direção a uma montanha que até a noite anterior não tinha sido mais do que o cenário de uma história em que ela nunca tinha realmente acreditado. Capítulo 2. Deixaram o castelo para trás antes que o sol tivesse completamente libertado os muros, e o bosque ancião engoliu a estrada em 1 hora. Camila tinha cavalgado pela floresta uma dúzia de vezes na sua vida, sempre a passar numa visita diplomática a alguma aldeia de fronteira, sempre com um escolta grande o suficiente para fazer as árvores parecerem mais paisagem do que deserto. Sentiu-se diferente agora com apenas Helena e 3 soldados ao seu lado. O som dos sinos do castelo a desaparecer atrás deles, até que só houve canto de pássaros, cascos, e o sussurro de árvores antigas que nunca tinham precisado de abrir espaço para ninguém. Trouxeste um arco, disse Helena algumas horas depois, olhando para a arma pendurada nas costas de Camila como se só agora a estivesse a notar. Trouxe várias coisas. Tu és uma rainha, tens homens para isso. Camila ajustou a correia sem abrandar o cavalo. Se algo nestas matas se move mais rápido do que um soldado consegue desembainhar uma espada, eu prefiro não ser aquela que fica aqui a desejar ter embalado de forma diferente. E tu sabes usá-lo? Queres uma demonstração ou queres continuar a escrever? Helena riu-se. Um som curto e surpreendente, como se Camila tivesse dito algo muito mais engraçado do que ela pretendia. Conheço-te há muito tempo, Cam. Não sabia isso sobre ti. Há bastante sobre ti que não sabes. Claramente, o sorriso de Helena demorou um momento antes de se instalar em algo mais pensativo. Vou lembrar-te desta conversa da primeira vez que realmente tiveres de provar isso. Por favor, não. Eu preferia que te enganasses. Ao meio-dia, a floresta tinha começado a mudar de maneiras que nenhum deles comentou de início. A estrada estreitou. O canto dos pássaros diminuiu. 2 vezes atravessaram leitos de riachos que deveriam estar a correr cheios nesta altura do ano e encontraram reduzidos a um fio a serpentear por pedras secas. As margens rachadas de uma forma que falava de meses de negligência, não de dias. Aquilo está seco há um tempo, disse um dos soldados, acenando para a segunda travessia. Há mais de um tempo, murmurou Helena para si mesma, agachando-se para olhar mais de perto o leito do riacho antes de voltar a montar sem mais comentários. Camila não disse nada, mas notou-o da forma como tinha aprendido a notar coisas durante anos a gerir uma casa. Silenciosamente e para mais tarde. Encontraram a trilha do caçador que levava à morada de Emeric exatamente onde o mapa de Helena dizia que estaria, embora tenha demorado a melhor parte da tarde para seguir através de mato que claramente não tinha sido limpo por mãos humanas há algum tempo. A cabana, quando apareceu, era menor do que Camila esperava. Uma estrutura baixa de pedra cinzenta e madeira, meio engolida pelo musgo e pelas raízes ao seu redor. Fumo a subir fino e constante de uma chaminé que parecia mais antiga que as paredes por baixo dela. Um jardim crescia ao lado dela, em fileiras cuidadosas e deliberadas, diferente de tudo o resto que tinham passado naquele dia. O homem que saiu para os encontrar antes mesmo de terem desmontado era também menor do que as histórias. Curvado pela idade, com olhos perquecidos de uma forma que fez Camila imediatamente duvidar de todas as suposições que tinha carregado sobre eremitas e lendas.
Ele olhou primeiro para os 3 soldados, depois para Helena, e só então com algo que poderia ter sido reconhecimento para a própria Camila. A rainha, disse ele, sem rasto de cerimônia, como se estivesse simplesmente a confirmar algo que já tinha decidido na sua mente. Eu adivinhava quando alguém finalmente viesse perguntar. Sabias que vínhamos. Eu sabia que alguém viria eventualmente. Emer virou-se sem esperar por uma resposta e fez um gesto para a porta da cabana. Eu tive muito tempo aqui em cima para notar coisas que outras pessoas estão muito ocupadas para notar. Entrem. Sentem-se. O que quer que tenham vindo perguntar, irá correr melhor com algo quente nas mãos primeiro. Os soldados ficaram do lado de fora para dar água aos cavalos num bebedouro perto do jardim, contentes, parecia, por terem uma razão para esticar as pernas depois de um dia a cavalo. Lá dentro, a cabana cheirava levemente a canela e a fumo de madeira velha. Emeric moveu-se com a economia sem pressa de um homem que tinha vivido sozinho o tempo suficiente para não precisar de movimentos desperdiçados, colocando chávenas à frente de cada um deles antes de finalmente se sentar numa cadeira em frente a Camila. O veado não veio, disse ela assim que o silêncio se estendeu o suficiente para que ela não confiasse mais em si mesma para esperar que ele o levantasse primeiro. Eu sei. As aves disseram-me primeiro. Ele disse-o claramente, sem qualquer misticismo com que Camila se tinha meio preparado. Eles sentem estas coisas antes de nós. Sempre o fizeram. Deixaram de se mover por aqui da forma como deveriam ter feito as semanas antes da vossa comunhão. Algo mudou antes que o vosso reino se apercebesse de que estava a mudar. Helena inclinou-se para a frente. Mudou como? Eu não sei ainda, disse Emeric. Eu só conheço a forma dele, não a causa. Ele olhou para Camila por um longo momento. Algo ilegível por trás da idade no seu rosto. Eu tenho vivido perto o suficiente dessa montanha há tempo suficiente para saber quando ela está a lamentar algo. Eu só não sei ainda o que. Podes levar-nos até lá? A colina de prata? Posso apontar-vos o caminho. Ele levantou-se, movendo-se para uma prateleira cheia de frascos e raízes empacotadas. Se a montanha vos deixa subir é outra questão inteiramente. Ela não responde a rainhas mais do que a eremitas. Camila trocou um olhar com Helena, o primeiro brilho desde que tinham deixado o castelo, de algo que poderia ter sido medo a instalar-se corretamente por baixo da resolução. Então é melhor começarmos a subir, disse Camila, antes que qualquer um de nós tenha tempo de se arrepender. Emer não veio com eles no final. Ele ficou na borda do seu jardim quando eles partiram, a observar a linha de árvores como um homem observa o tempo de que já sabe a forma. O caminho começa onde os pinheiros ficam brancos de idade, chamou ele atrás deles. Depois disso, deixa de ser um caminho. Confiem nos vossos pés mais do que nos vossos olhos assim que a neve começar. Camila agradeceu-lhe. Ele não respondeu, já virando-se de volta para sua cabana, como se tivesse dito tudo o que pretendia dizer, e nada o convenceria mais agora. A floresta mudou no momento em que deixaram as suas terras para trás. Os carvalhos e os ulmeiros dos níveis inferiores do bosque ancião deram lugar gradualmente, e depois de repente a pinheiros imponentes, a sua casca pálida e rachada de idade, parados tão perto uns dos outros que a luz entre eles diminuía para algo cinzento e subaquático. O canto dos pássaros que tinha diminuído perto dos leitos dos riachos desapareceu completamente aqui. Até os cavalos ficavam mais silenciosos, as orelhas para trás, os cascos a cair cuidadosos e suaves contra o chão coberto de agulhas. Ali, disse Helena, perto do meio-dia, apontando para um anel de pedras erguidas meio desmoronadas numa clareira fora do caminho. Musgo tinha reclamado a maioria delas, mas a forma era inconfundível, deliberada, antiga, disposta com uma precisão que nada natural podia explicar. O que é? Um marcador de fronteira. Helena desmontou para olhar mais de perto, passando a mão por uma pedra caída. Mapas antigos marcam círculos como este nas bordas de terrenos protegidos. Lugares que o reino jurou nunca tocar. Este foi quebrado há mais tempo do que o musgo costuma levar para crescer tão espesso. Ela olhou para cima. Alguém cruzou isto de propósito, Cam. Há muito tempo. Camila não disse nada,
mas guardou-o ao lado do leito de riacho de seco do dia anterior. Os dois factos sentados incomodamente juntos, numa forma que ela ainda não conseguia nomear. Ao fim da tarde, os pinheiros diminuíram para granito nu, e o frio intensificou-se para algo que encontrou o seu caminho através de mantos e luvas. Um dos soldados apontou para um grupo de árvores abaixo da crista. Crescimento jovem, não mais de uma década. Cada tronco cinzento e sem folhas, em filas ordenadas que nenhuma praga natural jamais tinha arranjado tão uniformemente. Isso não é doença, disse Helena baixinho. É um plantio que falhou de uma vez. Algo foi replantado aqui depois do crescimento antigo ter sido limpo. E nada pegou. Limpo para quê? Helena não respondeu, mas a sua mandíbula apertou-se de uma forma que Camila aprendeu, ao longo de 9 anos, a observá-la à mesa de jantar e em salas de conselho, a reconhecer como ela a pensar numa conclusão que ela ainda não queria dizer em voz alta. Pararam para passar a noite ao abrigo de um afloramento de granito. A fogueira pequena e a conversa menor até que Helena, sem ser solicitada, quebrou o silêncio com algo que não tinha nada a ver com árvores mortas ou pedras partidas. Tu realmente sabes usar esse arco. Eu disse-te. Tu disseste-me. Eu não disse que acreditava em ti. Helena empurrou um pedaço de lenha mais fundo para a fogueira. A minha vida inteira eu vi te organizar coisas. Canções, horários de assento, que Lorde senta perto de que fogo. Suponho que assumi que isso era o teu todo. A maioria das pessoas faz isso. Camila estudou as chamas por um momento. O meu pai ensinou-me antes de ensinar os meus irmãos. Na verdade, disse que eu tinha mãos mais firmes. Continuei depois de eles desistirem. Por que é que ninguém sabe disso? Porque uma rainha que consegue organizar o festival de um reino é útil. Uma rainha que consegue pôr uma flecha num alvo em movimento incomoda as pessoas. Camila permitiu-se um pequeno sorriso privado. Eu descobri que é mais fácil ser subestimada do que explicada. Helena riu-se com aquilo, baixo e genuíno. E por um momento o frio, as árvores mortas, as pedras partidas atrás delas, tudo recuou para algo mais suportável. Duas mulheres junto a uma pequena fogueira por breves momentos, apenas elas mesmas, antes que a montanha pedisse mais a qualquer uma delas. Bem, disse Helena eventualmente, ainda a sorrir. Estou ansiosa por descobrir o que mais estás a subestimar que eu ainda não descobri. Dá tempo. Acordaram antes do amanhecer para um silêncio tão completo que Camila se viu a tentar ouvir qualquer coisa. Nenhum pássaro, nenhum vento nos pinheiros abaixo, nem mesmo os pequenos sons dos cavalos a mexerem-se nas rédeas. Quão longe mais? Perguntou ela. Helena já estava a estudar a linha da crista acima deles, onde o granito dava lugar a algum lugar além da vista à neve. Pelos mapas, devemos chegar ao caminho do cume ao meio-dia. Ela fechou o último mapa. O que quer que esteja lá em cima, Cam? Não acho que se vai explicar a si mesmo como o Emero fez. Acho que vamos ter de o ver para o entender. Camila acenou, apertando a correia do seu arco por hábito em vez de necessidade, e virou o seu cavalo para o último trecho da colina de prata. A neve começou exatamente onde Emer disse que começaria, não gradualmente, mas de uma vez como se a montanha tivesse traçado uma linha e os desafiado a cruzá-la. Deixaram os cavalos atados no último grupo de rochas antes que os campos de neve começassem, os soldados ficando para trás para os guardar, e continuaram a pé, o frio a morder através de lã e couro, o silêncio ao seu redor tão completo que Camila podia ouvir o seu próprio pulso nos ouvidos. Ali, disse Helena, ofegante, apontando para uma elevação à frente deles, onde a neve dava lugar à rocha nua varrida pelo vento. O veado estava à espera. Camila tinha visto o veado todos os anos do seu casamento. Sempre a uma distância cuidadosa, sempre através de um pátio cheio de tochas e cabeças curvadas. Ela nunca se tinha aproximado o suficiente para ver isto, a respiração pálida e sem pressa a embaçar da sua cabeça baixa, o seu tamanho puro de perto, a forma como os seus olhos escuros a seguiam sem ameaça e sem boas-vindas. Apenas uma espécie de paciência antiga que fazia todas as perguntas que ela tinha trazido montanha acima parecerem subitamente pequenas. Nenhum deles se moveu por um longo momento. Cam. A voz de Helena tinha caído para pouco mais que um sussurro. Não acho que ele vá correr.
Camila deu um passo em frente sozinha, deixando Helena e o silêncio para trás dela, até que estivesse perto o suficiente para ver a sua própria respiração a embaçar no espaço entre ela e a cabeça baixa do veado. Ele não se assustou, não recuou. Ela estendeu a mão lentamente e pousou a palma no lado do seu rosto. O mundo inclinou-se e depois já não era montanha. Ela estava no bosque ancião como tinha sido, não como ela alguma vez o tinha visto, mas mais antigo, mais denso, vivo de uma forma que fazia a floresta que ela conhecia parecer fina em comparação. Rios corriam cheios e rápidos sob raízes que brilhavam levemente onde tocavam a água. Lobos atravessavam clareiras sem medo de nada que os visse. O veado movia-se entre árvores antigas que nenhuma pessoa viva em Valleybrand alguma vez tinha visto. E onde quer que ele caminhasse, o chão parecia respirar. Então a visão mudou. Da forma como uma memória muda sem aviso para outra memória. Ela viu machados a cair contra troncos com 100 anos. Um rio curvado de forma não natural em torno de novos canais construídos, afinando à medida que avançava. As pedras erguidas do dia anterior estavam inteiras. Antes que ela pudesse identificar, foram arrancadas uma por uma para criar uma estrada sobre o chão que uma vez protegeram, carroças carregadas de madeira e minério retiradas de terra rasgada, cofres a encherem-se de novo, ouro empilhado o suficiente para captar a luz das tochas, e em cada imagem, na borda do quadro, sempre presente, nunca no centro, a mesma figura recorria. Um homem em vestes escuras finas, sempre a assinar algo, sempre a aceitar algo, sempre presente no exato momento em que algo antigo estava a ser trocado por algo novo. Ela não conseguia ver o seu rosto claramente. Não precisava. O padrão era a coisa. Não uma traição, mas dezenas espalhadas por anos. Cada uma pequena o suficiente por si só para ser explicada até que os anos próprios se tivessem tornado silenciosamente algo que nenhuma desculpa única conseguia carregar. A visão não demorou nele. Moveu-se para lá dele em direção à sua imagem final. A floresta a diminuir, a desvanecer-se. O brilho sob as raízes a desvanecer-se até nada. Até que o que restou parecia exatamente o bosque ancião por onde ela tinha cavalgado no dia anterior. Silencioso, diminuído, à espera. Camila voltou a si ajoelhada na neve, as mãos de Helena a agarrarem os seus ombros. A sua própria respiração irregular de uma forma que não tinha nada a ver com o frio. O que viste? Tudo. A voz de Camila tremia mais do que ela queria. Helena, acho que sei o que aconteceu aqui. Não quem, ainda não. Mas vi o suficiente. Ela descreveu o melhor que pôde. O rio, as pedras, as árvores derrubadas, o homem sempre presente e não nomeado. O rosto de Helena mudou enquanto ela ouvia, a cor a esvair-se dele de uma forma que não tinha nada a ver com o frio também. As pedras, disse Helena baixinho assim que Camila terminou. Vimos o mesmo marcador ontem, partido. Eu não entendi o que significava até agora. O que significa que o que quer que isto seja, não aconteceu rapidamente. Helena olhou para lá dela em direção ao veado, ainda parado imóvel na sua pedra varrida, observando-os ambos sem julgamento e sem piedade. Aconteceu lentamente o suficiente para que ninguém notasse. Anos disto, Cam, não um acidente, não uma má estação. Alguém tem vindo a trocar pedaços desta montanha durante anos. Tempo suficiente para que este lugar finalmente se tornasse demasiado para carregar. Camila voltou-se para o veado, compreendendo, chegando com um peso que se instalou em algum lugar muito mais pesado do que o medo. Nós não te fizemos isto, disse ela lentamente, cada palavra chegando à medida que ela mesma entendia. Nós fizemos isto ao lugar onde viveste ano após ano, e nenhum de nós olhou atentamente o suficiente para ver que estava a acontecer. Ela sustentou o olhar do veado, e a pergunta que se seguiu saiu mais quieta do que ela pretendia, embora ela já soubesse a resposta antes de a fazer. É por isso que paraste, não é? Não porque escolheste deixar-nos. Porque não havia mais nada aqui para proteger. O veado sustentou o seu olhar por mais um momento. Então, sem som, sem cerimônia, virou-se e caminhou de volta para o branco para lá da pedra e desapareceu. Capítulo 3. A descida levou-lhes metade do tempo que a subida levou. Não havia mais nada para parar e estudar no caminho para baixo. Nenhum marcador novo, nenhuma terra morta nova para ler.
O que levavam de volta vivia algures noutro lugar agora, e nenhuma delas falou muito sobre isso na viagem de regresso. Camila continuou a pensar na visão em silêncio, tentando encaixar um rosto na forma que tinha visto. Helena cavalgou ao seu lado, maioritariamente quieta também. O silêncio de alguém que suspeitava já saber mais do que queria admitir e ainda não estava pronta para o dizer em voz alta. Chegaram aos portões do castelo bem depois de escurecer, doridas e queimadas pelo vento, e Camila não esperou que ninguém anunciasse a sua chegada antes de se dirigir para os aposentos de Aiden. Ele estava sentado quando ela entrou, ainda pálido, mais magro do que estivera dias antes, mas sentado, uma chávena do tônico amargo de Mela intocada na mesa ao lado dele. Ele olhou para cima ao som da porta e algo na sua cara relaxou de uma vez. A forma como um suspiro contido finalmente se solta. Estás de volta. Eu disse-te que voltaria. Ela atravessou a divisão e sentou-se na beira da cama, perto o suficiente para pegar na sua mão. Perto o suficiente para sentir o quão mais estável o seu pulso já estava sob os seus dedos. Eu prometi a mim mesma que voltaria antes que estivesses forte o suficiente para ficares zangado com isso. Não estou zangado. O seu polegar moveu-se uma vez sobre os seus nós dos dedos. Eu estava aterrorizado. Há uma diferença, e eu prefiro que não confundas as duas daqui para frente, observou ela, e suavemente pegou na mão dele. Ela permitiu-se finalmente um sorriso real, pequeno, exausto, totalmente genuíno. Pareces melhor do que naquele dia. Eu não acho que percebi o quão assustada estava até agora, vendo-te sentada aqui. Mela parece pensar que o que quer que esteja errado comigo começou a afrouxar o seu aperto na mesma manhã em que tu chegaste à montanha. Ele disse-o cuidadosamente, observando o rosto dela enquanto dizia, como se testasse se ela se encolheria com a implicação. Ela não lhe chama mais do que uma suposição. Eu inclino-me a confiar nas suas suposições. Camila não se encolheu. Ela já suspeitava disso algures nos últimos dias que levaram para descer da colina de prata, que o que quer que prendesse Aiden à sorte de Valibrand se tinha dobrado, não quebrado, e tinha começado a curar no momento em que ela percebeu o que realmente tinha acontecido ao veado. Preciso de te contar tudo, disse ela, quieta mas firme, da forma como falava, quando precisava que ele ouvisse sem suavizar nada para ela. Tudo. E então, preciso da tua ajuda, porque acho que nenhum de nós pode acabar isto sozinho, disse ela por completo. Os leitos de riachos secos, as pedras de fronteira partidas, o plantio morto na crista, as coisas que Emeric disse na sua cabana silenciosa e, finalmente, mais devagar do que o resto, a própria visão. A floresta como se tinha tornado, o homem em vestes escuras, presente à beira de cada imagem, nunca nomeado, nunca claramente visto, mas inegavelmente presente repetidamente. Aiden ouviu sem interromper, a sua mandíbula apertou-se algures à volta das árvores derrubadas e não se soltou novamente. Anos disto, disse ele baixinho assim que ela terminou. Não uma estação, não um acidente. Isso é o que Helena disse na montanha. Eu não queria acreditar nela. Eu não quero acreditar nisso agora. Ele já estava a estender com algum esforço para o manto pendurado na cadeira ao lado da sua cama. Mas acho que tenho uma ideia bastante boa de onde devemos começar a procurar. Aiden, tu mal. Estou bem o suficiente para ler um livro de contas, Cam. Tenho estado bem o suficiente para isso desde ontem. O que não tenho estado bem o suficiente é para ficar num pátio a fingir que nada está errado. Então, isto pelo menos posso fazer de uma cadeira. Ele conseguiu levantar-se mais devagar do que o seu costume, mas firme o suficiente, e estendeu a mão para ela em vez da porta. Traz os mapas. Traz o que quer que a Helena já tenha começado a tirar do arquivo. Quem quer que tenha feito isto deixou uma assinatura em algum lugar, vamos encontrá-la. Camila pegou na sua mão e permitiu-se por um momento sustentá-lo, como ela tinha estado a querer desde o momento em que tinha entrado naquela divisão novamente. Não com os seus braços, mas simplesmente ficando perto o suficiente para que ele não tivesse de carregar nada disto sozinho. Então vamos encontrá-la, disse ela.
Juntos trabalharam toda a noite, a sala dos mapas a encher-se da desordem de um problema em que ninguém tinha pensado até agora. Livros de contas empilhados por ano, correspondência classificada por selo. As notas do arquivo de Helena espalhadas por uma ponta da mesa como um segundo mapa mais antigo colocado sobre a história mais recente do reino. Aiden trabalhou mais devagar do que teria trabalhado na semana anterior. Cansou-se mais facilmente do que queria admitir. Mas trabalhou. Leu decretos em voz alta, enquanto Camila os cruzava com a linha do tempo que Helena tinha começado a construir na montanha. O leito de riacho seco, as pedras de fronteira partidas, o plantio falhado, correspondendo cada fragmento da visão a um pedaço de papel que na altura parecia insignificante o suficiente para assinar sem um segundo pensamento. Aqui. Helena deslizou um livro de contas pela mesa algum tempo depois da meia-noite, uma página marcada com uma fita. Uma licença para redirecionar o afluente sul há 4 anos, aprovada para irrigação. Diz aumento de rendimento para as quintas do leste. Esse é um pedido razoável. É, disse Aiden. É por si só. Mas olha para esta, 2 anos depois, uma segunda licença largando o mesmo canal mais, citando o sucesso da primeira. E esta do ano passado. Direitos de desmatamento ao longo da crista, citando a necessidade de novas terras de pastagem após uma seca que, de acordo com os registros meteorológicos, nunca aconteceu assim tão severamente. Camila observou o rosto de Aiden enquanto ele lia cada um deles. Viu a mudança acontecer lentamente, depois de uma vez. A forma como a compreensão chega, não como um único golpe, mas como uma série de pequenos golpes, cada um mais fácil de sobreviver do que o anterior, até que quietamente se tenham somado a algo insuportável. Cada um destes passou pelo gabinete do chanceler, disse ele finalmente. Todos eles, confirmou Helena. Aiden pegou no último livro de contas ele mesmo, o mais antigo da pilha, e ficou imóvel de uma forma que fez o estômago de Camila virar antes que ela entendesse por quê. Esta é a minha assinatura, disse ele baixinho. Ela deu a volta à mesa para olhar. Era inconfundivelmente a sua mão, mais jovem, mais solta. A assinatura de um homem mau a iniciar o seu reinado, a aprovar o que a carta que o acompanhava chamava de uma modesta expansão dos direitos de mineração na encosta inferior da Colina de Prata. Nada na linguagem sugeria nada além de governança rotineira. Nada nele sugeria o que essa única assinatura acabaria por custar. Eu não me lembro de assinar isto, disse Aiden. Essa é a pior parte, Cam. Eu não me lembro de nada. Provavelmente foi um decreto entre 40 naquela semana, e eu confiei no homem que o pôs à minha frente e assinei e nunca mais pensei nisso. Tu eras jovem, acabavas de receber a coroa. Tinha 100 decretos por semana e um reino de pessoas a dizer-te quais eram importantes. Isso não é desculpa. A sua voz tinha ficado mais áspera do que ela tinha ouvido em anos. Um rei que não se incomoda em lembrar o que assinou não é apto para assinar nada. Aiden, eu fiz isto, disse ele, sem rodeios. Como um homem a recitar um veredicto que já tinha passado sobre si mesmo, não o chanceler sozinho. Eu. O meu nome está no papel que começou isto. Camila estendeu a mão e fechou-a sobre a dele, da forma como ele lhe tinha feito a ela 100 vezes, através da mesma mesa por coisas mais pequenas. Não, disse ela. Ele olhou para ela, algo cru e destemido no seu rosto que ela raramente via fora desta divisão a esta hora, sem mais ninguém a observar. Tu autorizaste uma licença de mineração, disse ela. Uma página, uma assinatura, uma semana ordinária. Tu não autorizaste um rio a ser curvado durante anos, ou uma pedra de fronteira a ser desfeita, ou uma floresta a ficar silenciosa o suficiente para lamentar. Alguém construiu tudo isso em cima do que assinaste peça por peça, a contar com o facto de que ninguém, nem tu, nem eu, nem ninguém neste castelo, alguma vez olharia atentamente o suficiente para notar a forma que estava a tomar. Eu devia ter olhado. Eu também. Ela manteve o olhar dele. Eu organizei os festivais deste reino durante 9 anos, Aiden, até a flor que ficava ao lado de cada estandarte. E nunca uma vez pensei em perguntar o que estava a acontecer à terra debaixo de tudo isso. Fizemos isto,
não tu sozinho. Simplesmente paramos de prestar atenção às mesmas coisas ao mesmo tempo, e alguém paciente o suficiente para notar aproveitou exatamente isso. Ele não respondeu imediatamente. Virou a mão sob a dela em vez disso, da forma como ela uma vez virou a dela sob a dele nesta mesma divisão, por uma assinatura muito menor, semanas antes de tudo isto ter começado. Juntos, então, disse ele eventualmente. Quieto, mais admissão do que acordo. Juntos. Ela permitiu-se encostar-se ao ombro dele, apenas por um momento. Ambos demasiado cansados para carregar o peso da noite, mais do que isso. Ainda estás a recuperar. Precisas de descanso mais do que qualquer um de nós quer admitir agora. Helena, ainda a virar páginas na ponta da mesa, fechou o último livro de contas com uma quietude final sua. Uma vez Aiden ter ido, ela e Camila juntaram os papéis restantes numa ordem aproximada para amanhã. Nenhuma delas dizendo muito, ambas desgastadas da forma particular que só vem depois de uma noite passada a carregar o peso de outra pessoa ao lado do seu próprio. Em breve, Helena também se despediu para sua própria cama e Camila sentou-se um momento mais na divisão vazia antes de finalmente a seguir para lá. O Lord Sartak Haviliard foi convocado à sala dos mapas na tarde seguinte, e ele chegou exatamente como sempre, sem pressa, composto, um homem que tinha entrado nos corredores deste castelo durante mais tempo do que Camila tinha sido sua rainha. Vossa Graça. Ele inclinou a cabeça para Aiden primeiro, depois para Camila, não traindo nada. Entendo que tiveram uma viagem e tanto, minha rainha. Confio que encontraram o que procuravam na montanha. Encontramos, disse Camila. Algo no seu tom deve ter chegado a ele, porque a sua compostura manteve-se um pouco mais cuidadosa depois disso. A quietude de um homem a escolher cada palavra com mais cuidado do que o momento parecia exigir. Aiden gesticulou para os livros de contas espalhados pela mesa, cada um aberto à página que Helena tinha marcado. O afluente sul, os direitos de desmatamento ao longo da crista, a licença de mineração do meu segundo ano no trono. Ele não levantou a voz, não precisou. Todos aprovados através do vosso escritório, todos a citar necessidades que, com uma inspeção mais atenta, parecem ter sido consideravelmente menores do que o que foi realmente retirado. Cada uma dessas licenças serviu o crescimento do reino, vossa graça. Eu assinaria cada uma delas novamente se não. A voz de Camila era quieta, mas parou mais completamente do que a de Aiden. Não nos digam o que serviu o reino. Vimos o que custou. Não de um livro de contas, da própria fonte. Haviliard ficou muito quieto. Tu sabias, disse Helena, dando um passo em frente com uma página final na mão, mais antiga que as outras. A sua tinta desbotada para castanho. Esta não é uma licença, é um livro de contas pessoal. As vossas próprias contas, Lord Haviliard, não as da coroa. Ela pô-lo à frente dele. Tu não autorizaste simplesmente estas coisas. Tu lucraste com cada uma delas silenciosamente durante anos, enquanto dizias a um rei mal saído da sua coroação que tudo era para o bem de Valibrand. E quando reparei que a rainha prestava mais atenção do que a maioria, acrescentou Aiden, a sua voz a endurecer de uma forma que Camila raramente tinha ouvido dele. Tu disseste-me que ela tinha trabalho suficiente com o festival. Soava gentileza. Não foi, foi? Foi conveniência. Sabias que ela teria feito as perguntas que ninguém mais pensou em fazer. Por um longo momento, Haviliard não disse nada. Então algo nele pareceu ceder. Não colapsar exatamente, mas assentar. A forma como um homem finalmente pousa um peso que carregou tanto tempo que esquecera que era pesado. Eu construí metade do que este reino chama prosperidade, disse ele. E não havia desculpa nisso, apenas uma espécie de certeza antiga e cansada. As estradas do teu pai, os celeiros do teu avô, 3 décadas de trabalho silencioso, sobre o qual ninguém neste castelo alguma vez pensou em escrever uma canção. Eu observei reis e rainhas a receberem os seus aplausos em todas as comunhões, enquanto os homens que realmente mantinham este reino alimentado ficavam na parte de trás do salão, sem nome. A sua mandíbula apertou-se. Eu decidi anos atrás que se mais ninguém contava o que me era devido, eu contaria eu mesma, ao matar de fome uma floresta que nos alimentava a todos, disse Camila.
ao tirar de algo que nunca pediu nada a este reino, exceto ser deixado em paz. Eu nunca acreditei verdadeiramente que o veado tivesse algo a ver com as nossas colheitas. Pela primeira vez, algo como dúvida cruzou o seu rosto. Não pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele só agora começava a entender. Uma história antiga que contamos a nós mesmos para nos sentirmos gratos por solo bom e chuva boa. Eu pensei que estava a tirar de uma superstição. Eu não pensei que houvesse nada real para perder. Havia, disse Camila. Viste a mesma floresta que eu na... Rios a correr para o nada. Chão demasiado envenenado para suportar um plantio. Uma criatura que alimenta este reino há 3 séculos, finalmente com fome demais do que precisava para continuar a fazê-lo. Isso não é uma superstição, meu senhor. Isso é o que os teus 30 anos de paciência realmente construíram. O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer um deles parecia disposto a quebrar. Lord Sartak Haveliard, disse Aiden finalmente, formal todo o rasto do homem cansado e a lamentar da noite anterior dobrado sob o peso da coroa. Tu és despojado do teu título, do teu cargo e de todos os bens adquiridos sob eles. Efetivo a partir desta hora. As tuas contas serão apreendidas e devolvidas ao tesouro de onde foram tiradas. Não te será permitido entrar nas fronteiras de Valibrand novamente. Haveliard não protestou. Qualquer luta que tivesse vivido nele durante 30 anos parecia ter se esgotado completamente nos últimos minutos. E a montanha? Perguntou ele antes que os guardas o alcançassem. O que acontece com ela agora? Isso, disse Camila, já não é preocupação tua. Haveliard foi levado sem mais uma palavra. Camila observou a porta fechar-se atrás dele e descobriu, para sua própria surpresa silenciosa, que não sentia triunfo nenhum nisso, apenas uma espécie de alívio cansado, como uma ferida se sente depois de finalmente ter sido nomeada e limpa. Ainda a doer, mas já não a infetar em silêncio debaixo de um curativo. Aiden veio ficar ao seu lado, a sua mão a encontrar a dela da forma como tinha encontrado a dela tantas vezes, através desta mesma divisão sobre decisões muito menores do que esta. Não acabou, disse ele. Despojar o seu título não replanta uma única árvore. Não. Camila entrelaçou os seus dedos nos dele. E temos o resto para fazer juntos. Tudo desta vez. Sem pastas, sem formalidades sobre as quais só aprendo depois de serem assinadas. Nada mais disso. Prometo-te isso, concordou Aiden. Faça o que fizer, eu ainda te devo. Lá fora, pela janela, o bosque ancião sentava-se escuro e silencioso no horizonte, exatamente como estivera por dia. Mas, pela primeira vez, desde que a trompa tinha soado para o silêncio, Camila descobriu que conseguia olhar para ele sem receio. Apenas o trabalho constante e paciente de tudo o que ainda restava para reparar. Valibrand curou lentamente, da forma deliberada e pouco glamourosa, como tudo o que vale a pena confiar tende a curar. O afluente sul foi a primeira coisa restaurada. Uma equipa de engenheiros a trabalhar a partir das notas de Helena nos mapas mais antigos do arquivo, a demolir o canal que tinha curvado o curso do rio durante anos e a deixá-lo encontrar o seu antigo leito novamente. Levou a melhor parte de uma estação antes que a água corresse como tinha corrido uma vez. Mas Camila escreveu-a pessoalmente. Na primeira manhã em que isso aconteceu, e ficou à margem tempo suficiente para ver a água assentar num ritmo que finalmente parecia menos correção e mais memória. As obras de mineração ao longo da encosta inferior da Colina de Prata fecharam dentro de um mês. O minério que já tinha sido retirado foi para o tesouro como prometido, e a terra marcada foi deixada ao trabalho lento da relva e das raízes, sem mais nada pedido a ela. O plantio morto na crista foi limpo e replantado corretamente desta vez. Não para pastagem, não para rendimento. Mas simplesmente porque Helena tinha insistido, com a quietude e teimosia de uma mulher que tinha lido história do reino o suficiente para saber o que acontecia aos lugares que ninguém se preocupava em restaurar por si mesmos. Foi Helena, no final, quem manteve a vigilância mais próxima sobre a recuperação da montanha. Ninguém lhe deu a tarefa. Ela simplesmente pegou nela, da forma como pegava na maioria das coisas que lhe importavam, silenciosamente, sem pedir permissão, sem precisar do crédito por isso.
Ela levou as suas notas ao conselho de Aiden sobre os horários de replantio. Assinalou cada licença que sequer ladeava o bosque ancião ou a colina de prata antes de chegar à sua mesa, e fez de si mesma, sem nunca chamar isso uma posição, a pessoa que o reino agora consultava antes de perturbar sequer um riacho. Alguém tem de notar da próxima vez, disse Helena a Aiden uma vez quando ele perguntou, meio divertido, como ela tinha acabado enterrada em estudos de solo em vez das suas habituais histórias. Eu li todos os relatos do que esta montanha costumava ser. Prefiro ser aquela que a apanha cedo, antes que uma rainha tenha de subir para descobrir o que perdemos. Camila, a observar da mesa do conselho, compreendeu a forma do que tinha mudado nela mais claramente do que Helena provavelmente pretendia mostrar. A mulher que outrora se enterrara em livros para evitar o barulho dos festivais, tinha encontrado em algum lugar naquela montanha uma versão de cuidado que não exigia ficar numa multidão, apenas prestar mais atenção do que todos os outros e confiar que isso importava. O que quer que acabemos por chamar ao que estás a fazer, disse Camila mais tarde, a sós. Não acho que haja mais ninguém neste reino em quem eu confiaria tanto. Helena, pela primeira vez, não tinha uma resposta seca pronta. Ela apenas acenou, algo destemido passando brevemente pelo seu rosto, antes de se ocupar novamente com as suas propostas. Emmerich nunca desceu da sua cabana, embora Aiden tenha enviado escritores 2 vezes com agradecimentos formais e uma oferta do que quer que a coroa pudesse fornecer-lhe. Ambas as vezes, os escritores regressaram com a mesma mensagem, transmitida de segunda mão e totalmente indiferente. Ele tinha tudo o que precisava e preferia que o reino gastasse a sua gratidão na floresta em vez de um velho que não tinha pedido nada disso. Ele vai viver mais que todos nós, disse Helena, a ler a segunda mensagem em voz alta, puramente por despeito. Entre as sessões do conselho e os horários de replantio, algo mais se instalou silenciosamente de volta no lugar. Aiden começou a trazer livros de contas para Camila antes de os assinar. Não depois, não porque ela tivesse pedido novamente, mas porque ele já não parecia considerá-lo um fardo levantado dela em vez de uma decisão tomada ao seu lado. Ela apanhou-o a fazê-lo numa noite, deslizando um modesto acordo comercial pela mesa sem uma palavra, simplesmente esperando que os seus olhos o percorressem antes de ele pegar na sua pena. Não tens de fazer isso com todas as páginas, disse-lhe ela, não escondendo o seu sorriso. Eu sei. Ele assinou assim que ela acenou. Eu gostaria, de qualquer forma. Quando os dias começaram a encurtar para o fim do ano, Valibrand tinha, em grande parte, parado de falar do antigo chanceler, da forma como os reinos tendem a dobrar até mesmo os seus piores invernos em algo sobrevivível e meio esquecido. Os celeiros encheram-se. As quintas do sul relataram o seu melhor rendimento em anos, embora ninguém pudesse dizer com certeza se isso se devia ao rio ou simplesmente a uma estação ordinária boa, a chegar num momento em que o reino mais precisava de acreditar numa. Camila descobriu que já não ficava na varanda todas as noites, a observar a linha de árvores da forma como uma vez fizera. Ela ainda olhava às vezes quando passava por uma janela que dava para ela, não por preocupação, mas por algo mais próximo de hábito a tornar-se afeição. A forma como se verifica um amigo simplesmente porque é bom vê-lo bem. À medida que a terceira lua cheia do novo ano se aproximava, o castelo começou a preparar-se para a comunhão novamente. Estandartes e canções e fio de ouro retirados mais uma vez do armazenamento. Exceto que desta vez, ninguém em Valibrand conseguia dizer em voz alta se esperavam que o veado viesse. Os estandartes foram colocados, dourados primeiro, depois azuis, e este ano o jovem que os pendurou fê-lo sem precisar de lhe dizer 2 vezes. Camila encontrou-se a ficar para trás para o ver trabalhar, em vez de o corrigir de todo. Ele aprendeu, disse Helena, chegando para ficar ao seu lado. Todos aprendem, dada a oportunidade. Nenhuma delas disse o que ambas estavam a pensar, embora estivesse entre elas claramente o suficiente, que esta era a primeira comunhão em 300 anos, que ninguém em Valibrand conseguia entrar com qualquer certeza. O pátio encheu-se da forma como se enchia para todas as comunhões. Agricultores ao lado de nobres,
Crianças em ombros, rostos já a começarem a virar-se para o bosque ancião muito antes de o sol terminar de se pôr. Mas o ânimo por baixo era mais quieto este ano. Não assustado exatamente, mas cuidadoso. A forma como uma casa se move gentilmente à volta de alguém recém-recuperado de uma doença, relutante em testar se a recuperação tinha realmente durado. Aiden estava ao lado de Camila no palco, mais estável agora do que estivera num ano. A sua mão encontrou a dela sem que nenhuma delas a procurasse deliberadamente. Dedos a assentarem em dedos da forma como duas coisas se encaixam novamente depois de se lembrarem da forma uma da outra. O que quer que aconteça hoje à noite, disse ele baixinho. Fizemos o que pudemos para o merecer. Fizemos. Ela olhou por cima do pátio para Helena, parada perto dos curandeiros, no pequeno espaço vazio deixado na linha de árvores, caso Emerick alguma vez tivesse escolhido vir vê-lo por si mesmo. Isso tem de bastar, quer ele venha ou não. A lua libertou a linha de árvores no seu pico, cheia e prata, exatamente como sempre. A trompa soou por um longo momento. Nada se moveu. Camila sentiu o pátio prender a respiração da forma como o fizera no ano anterior. O mesmo silêncio, a mesma espera, a mesma criança perto da frente que não perguntou desta vez por que é que o veado estava atrasado. Porque todos aqueles velhos o suficiente para entender já sabiam que poderia não haver uma resposta digna de lhe dar. Então, na própria borda do bosque ancião, algo mudou entre as árvores. O veado saiu da floresta sem pressa, sem se incomodar com as centenas de rostos virados para ele. Os seus chifres pálidos a captar a última luz dourada das tochas que ladeavam o portão. Nenhum trovão o anunciou, nenhuma luz se curvou estranhamente ao redor dos seus passos. Ele simplesmente caminhou em direção à borda do reino que finalmente se tinha lembrado do que devia. O pátio não explodiu em celebração. Expirou um longo suspiro coletivo, centenas de ombros a caírem de uma vez. Alguns soluços dispersos rapidamente engolidos de volta para algo mais quieto e mais privado. Camila sentiu a mão de Aiden apertar a sua. O veado parou onde sempre parava, na borda da multidão reunida, e baixou a cabeça uma vez. O mesmo arco que tinha dado incontáveis vezes antes, na memória de um reino muito mais antigo do que qualquer um deles. Então virou-se sem pressa e caminhou de volta para a escuridão do bosque ancião, desaparecido antes que alguém pensasse em chamar por ele. Ninguém tentou. A celebração que se seguiu durou muito depois da hora em que normalmente durava, como se Valibrand, tendo temido durante um ano inteiro que nunca mais ganhasse esta noite, pretendesse segurar cada minuto restante dela um pouco mais do que o necessário. Camila e Aiden escaparam-se do meio dela eventualmente, passando pelos músicos e pelo vinho e pela dança, para um trecho tranquilo de muro perto do jardim, onde o barulho do pátio diminuía para algo distante e gentil. Eu acredito que tinhas razão sobre o rapaz no portão, disse Aiden. Ele aprendeu bastante este ano. Nós todos aprendemos. Ele puxou-a contra o seu lado, e por um tempo nenhum dos dois disse nada, simplesmente a observar a luz das tochas, a tremeluzir contra os estandartes distantes, a ouvir o seu reino a celebrar algo que quase tinha perdido o direito de celebrar. Tenho algo para te dizer, disse Camila, eventualmente, a sua voz a cair para algo mais suave do que ela pretendia. Eu ia esperar até de manhã. Acho que não quero esperar nem mais esse tempo. Algo no seu tom fê-lo ficar imóvel. O bom tipo de quietude, o tipo que vem antes de notícias que uma pessoa tem estado a esperar, sem se permitir realmente esperar. Come. Ela pegou na sua mão e pressionou-a suavemente contra o seu estômago antes de dizer mais alguma coisa. Vamos ter um filho, Aiden. Eu sei há alguns dias. E não consegui pensar numa noite melhor para finalmente o dizer em voz alta do que a noite que nos devolveu o nosso futuro. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas a puxou para mais perto, a testa apoiada na dela. O barulho da celebração ao redor deles desvanecendo-se em algo distante e sem importância. De todas as noites, concordou ele eventualmente, a voz instável de uma forma que ela nunca tinha ouvido dele, nem mesmo no dia do ano anterior. A floresta encontra o seu futuro novamente. E nós também.
Ele beijou-a então, lento e sem pressa, a mão ainda pousada onde se tinha estabelecido, como se pretendesse memorizar a totalidade desse momento antes de deixar o resto da noite voltar. Quando os médicos confirmaram o que Camila já sabia no seu corpo há semanas, a notícia já tinha chegado ao castelo da forma como as boas notícias sempre o fazem. Não anunciada exatamente, mas de alguma forma presente em cada sorriso que a cumprimentava naquela manhã, cada servo que encontrava uma razão para demorar um momento mais perto dos aposentos da rainha. Aiden contou ao conselho, ele mesmo 2 dias após a comunhão, de pé à mesma mesa onde uma vez tinha assinado um rio sem perguntar, onde mais tarde não tinha assinado nada, sem se virar primeiro para ver os seus olhos percorrerem a página ao lado dele. Desta vez não havia livro de contas entre eles, apenas o simples facto disso, dito em voz alta, e a sala a levantar-se antes que ele terminasse a frase. Helena recebeu a notícia da forma como recebia a maioria das coisas que a comoviam, fracamente, e depois de uma vez. Camila encontrou alguns dias depois no Muro Este, o mesmo local onde Helena uma vez esteve sozinha, a notar pássaros em falta que ninguém mais tinha pensado contar. Eu decidi, disse Helena sem preâmbulo, que pretendo ser insuportavelmente minuciosa com a educação desta criança, história, as línguas antigas, os relatos verdadeiros do que realmente aconteceu aqui, não a versão arrumada que as baladas acabarão por resolver. Eu esperaria nada menos da sua tia. A boca de Helena contraiu-se com essa palavra, tia, como se a experimentasse pela primeira vez e descobrisse para sua surpresa silenciosa que lhe assentava bem. Só quero dizer que tenho opiniões, muitas delas. Vais querer preparar o Aiden. Eu casei comigo sabendo que mantenho companhia próxima de mulheres que têm opiniões. Camila bateu suavemente com o ombro no de Helena. Não acho que ele se vá surpreender. Os rios correram limpos durante aquele inverno e na primavera que se seguiu, e a crista acima da colina de prata, replantada há um ano inteiro agora, mostrava o seu primeiro verde real nos lugares que uma vez estiveram mortos e cinzentos. Helena foi vê-la pessoalmente antes que qualquer um pensasse em ir, e voltou para relatar, com orgulho silencioso e inconfundível, que as jovens árvores tinham pegado desta vez, todas elas. Emerick ainda não tinha descido da sua cabana, embora os escritores que o visitavam agora trouxessem agradecimentos menos formais e mais companhia simples, um hábito que tinha começado, ninguém se lembrava bem como, e que de alguma forma se tinha tornado tradição numa única estação. Camila ficou à janela que dava para o bosque ancião, numa noite perto do fim do ano, a observar a última luz a assentar dourada sobre árvores que finalmente tinham parado de apenas sobreviver. Está mais verde já, disse ela quando Aiden veio ficar atrás dela. Ele pousou a mão sobre a curva crescente da sua barriga e não disse nada por um momento, apenas a segurando contra ele. Achaste que seria uma rapariga ou um rapaz? Perguntou ele eventualmente. Acho que será amada de qualquer forma, o que parece ser a única coisa que vale a pena decidir de antemão. Ele riu-se baixo e fácil, o som de um homem que, ao longo de um ano difícil, se lembrou como rir sem esforço novamente. Um ponto justo, minha rainha. Eu tenho prática em fazê-las. Ela virou-se nos seus braços para encará-lo corretamente e ele beijou-a então, lento, sem pressa, nenhum dos dois a procurar nada além do simples facto de estarem exatamente onde queriam estar exatamente ao mesmo tempo, pelo que parecia ser a primeira vez em mais tempo do que qualquer um deles queria admitir. Lá fora, pela janela, o bosque ancião estava cheio e verde e silenciosamente vivo, guardando um futuro de floresta da forma como Camila agora guardava um seu. Ambos finalmente com a oportunidade de crescer para o que quer que sempre tivessem sido destinados a tornar-se. Dizem em Valibrand que a fortuna de um reino é sempre tão estável quanto a sua atenção, que o grão dourado e a gratidão vêm todos do mesmo hábito simples de notar o que merece ser notado antes que seja tarde demais para salvar. Contei-vos muitas histórias de corações que se partiram antes de poderem sarar. Esta, penso eu, é algo mais raro.
Duas pessoas que nunca deixaram de se amar e simplesmente tiveram de aprender juntas que o amor sozinho nunca foi bem a mesma coisa que prestar atenção. Aprenderam a tempo, nem todos os reinos o fazem. Muito obrigado por estarem aqui até o fim. Se esta história ficou convosco, por favor partilhem as vossas opiniões nos comentários. Eu adoro ouvir de vós, e se quiserem mais histórias, subscrevam, façam parte da minha biblioteca. Uma nova história está sempre à espera. Vejo-vos na próxima.